Insegurança. Moradores da Asa Norte mudam rotina por medo da violência. Clima piorou desde a morte de uma funcionária do governo na quadra 408. Em estado gravíssimo, o avião de ex-senador boliviano cai logo após a decolagem em Lusiânia. Roger Molina teve traumatismo craniano e respira com a ajuda de aparelhos. Meta fiscal. O governo deve fazer ainda hoje anúncio de novo rombo nas contas. Amanhã foi de conversas a portas fechadas e muitas reuniões. Os fatos do DF, do entorno e da política você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Insegurança, esse é o sentimento de moradores e comerciantes da Asa Norte, ainda depois do assassinato da servidora do Ministério da Cultura na terça-feira passada, vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Veja na reportagem de Érica Blaine. O sentimento entre os moradores da Asa Norte é de pânico. Iracilda diz que mudou até a rotina por causa da insegurança e da violência. Muito complicado. Ontem mesmo eu cheguei em casa, não era nem 8 da noite, eu cheguei toda com medo. Olhava para os lados, tirei o cinto, fiquei olhando, dei uma paradinha, olhei para os lados, estacionei no outro prédio, mas assim, muito assustada, eu estou muito assustada. Renato se preocupa com a falta de liberdade dos filhos, que já não se sentem seguros para caminhar pelas quadras. Eu tenho 2 filhos adolescentes, eles não podem descer, não podem brincar embaixo do bloco, não podem ir ao inglês a pé, não podem ir à academia. Nós temos que levá-los sempre de carro para todos os lugares, devido à insegurança que nós temos nessa região aqui. Depois do assassinato da servidora Maria Vanessa, de 55 anos, na semana passada, a sensação de insegurança aumentou ainda mais entre os moradores. A mulher foi abordada por criminosos no estacionamento ao lado do prédio onde morava, na 408 Norte. E mesmo depois de entregar a bolsa, ela foi esfaqueada nas costas. 2 homens foram presos e um adolescente apreendido. O menor, inclusive, tem várias passagens pela polícia. Apesar do medo crescente entre moradores e comerciantes, não apenas aqui da Asa Norte, mas como em todo o Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública diz que a criminalidade tem diminuído. De janeiro a julho deste ano, por exemplo, foram registrados 1.200 roubos em comércios no DF. No ano passado, no mesmo período, foram cerca de 1.700. Os números continuam altos e a população ainda não se tranquiliza. Síndica de um prédio na Asa Norte, Giannini coleciona relatos de moradores que justificam o aumento da sensação de insegurança. Ela mesma já sofreu uma tentativa de sequestro relâmpago. Eu estava chegando um dia do meu trabalho e uma colega me deu carona, nós estávamos dentro do carro e fomos abordadas dentro do carro, na frente do meu prédio. Isso era umas 6h30 da tarde, fomos abordadas na frente do meu prédio e conseguimos sair do carro e os bandidos levaram o carro. A Secretaria de Segurança informou que monitora prioritariamente roubos a pedestres e a comércios. A Secretaria disse que identifica horários e locais de maior incidência dos crimes para orientar estratégias de policiamento ostensivo da PM. Cláudio Humberto, que a gente vê que a insegurança prevalece nessas regiões. Exatamente, né? E essa nota da Secretaria de Segurança só deixa claro uma coisa: a Secretaria de Segurança não orienta coisa nenhuma, né? Porque se orientasse, não teria acontecido o crime que horrorizou aqui a nossa cidade, sobretudo os moradores da 408 Sul. O pior é que a gente entrevistou o secretário de Segurança, na 408 Norte, desculpe. A gente entrevistou o secretário de Segurança Pública no fim da semana passada, na sexta-feira, e ele muito nervoso. Ele disse que o assassinato dessa pessoa aí, dessa funcionária do Ministério da Cultura, foi um ponto fora da curva. É uma vergonha que as nossas autoridades se comportem dessa maneira, divulgando inclusive estatísticas nas quais ninguém acredita, né? Faria muito bem a própria sociedade e a Secretaria de Segurança se fosse permitido que entidades, ONGs, estudiosos, a própria Universidade de Brasília, que tem um departamento que estuda a criminalidade e a violência, tivesse acesso e fizesse a auditoria desses levantamentos estatísticos cor-de-rosa, que se fossem verdadeiros não haveria mais, segundo esses relatórios, né,
Os crimes caem a cada mês. Se fossem verdadeiros, não haveria mais crimes aqui no Distrito Federal. E houve um princípio de rebelião no Centro de Atendimento Socioeducativo de Lusiânia, neste fim de semana. Alguns internos tentaram fugir, mas não conseguiram. Veja só. O cenário parece até de guerra. Essas imagens foram feitas pelos agentes depois da confusão no Centro de Atendimento Socioeducativo de Lusiânia. É possível ver paredes e grades quebradas, além de colchões que foram queimados pelos internos. Uma das alas da unidade teve que ser interditada. Os agentes de plantão disseram para a nossa produção que os internos quebraram todos os cadeados do local. A polícia militar foi chamada e depois de quase 2 horas de negociação, a situação foi controlada. Em nota, a Secretaria Cidadã de Goiás, responsável pelo Centro de Atendimento Socioeducativo de Lusiânia, informou que a situação está sob controle e que a diretoria da unidade está apurando a rebelião e vai tomar todas as providências necessárias. E com queda na arrecadação e aumento de despesas, o governo terá que revisar a previsão de rombo no orçamento para este ano. A nova meta fiscal deve ser divulgada ainda hoje. Amanhã foi de conversas a portas fechadas. Quem traz mais detalhes ao vivo é Renata Dourado. Essa é a expectativa, né, Renata? Que esse rombo aumente ainda mais. Boa tarde. Pois é, Rodrigo, infelizmente, boa tarde para você, para o Cláudio, uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. A gente lembra que até então a previsão é de um déficit, né, um rombo de 139 bilhões de reais. Isso quer dizer que o governo vem gastando mais do que arrecada. Então, essa previsão, esse déficit aí deve ser ainda maior. Então, o governo vai anunciar ainda hoje, o Ministério do Planejamento disse que vai ter essa coletiva hoje, para o governo explicar tudo. Então, esse número deve chegar a 159 bilhões de reais. É claro que a gente só vai saber quando houver esse anúncio oficial, mas deve ficar em algo em torno de 159 bilhões de reais, ou seja, 20 bilhões a mais do que o rombo previsto aí nesse orçamento, né? Como você bem disse, hoje, durante toda a manhã, o presidente Michel Temer voltou a se reunir com equipe aí da área econômica, da área fiscal, ministros do Planejamento, da Fazenda. Durante o final de semana também foi um final de semana de encontros, de reuniões. Nós temos aí imagens. No sábado, por exemplo, você vê o carro do presidente saindo do Jaburu, isso no sábado, e indo para o Palácio do Planalto, onde mais uma vez ele se reuniu com vários ministros, porque trata-se, claro, de uma decisão também econômica, mas também de uma decisão política. Então, vários políticos, inclusive parlamentares, também estão envolvidos aí nessa reunião. A gente lembra aqui também, Rodrigo, que apesar de aumentar aí, a previsão é essa, né, de aumentar esse rombo, o governo ainda vai ter que fazer muitos ajustes. Então, os salários dos servidores públicos federais, o aumento, na verdade, deve ser congelado, então eles não devem ter esse aumento previsto para hoje. O governo também espera aí arrecadar mais, porque essa é a meta, né, gastar menos e arrecadar mais. Com privatizações de aeroportos, então pelo menos 18 aeroportos devem ser privatizados, além dos anúncios já feitos anteriormente, como por exemplo o aumento do imposto que incide sobre o combustível, aumentando aí a gasolina algo em torno de 41 centavos. A gente lembra que isso ainda está no judiciário, foi parar no judiciário, porque juízes de primeira instância, alguns juízes consideraram inconstitucional esse aumento, levando em consideração que deveria passar pelo Congresso Nacional, pela análise dos deputados, dos senadores, também deveria ter um prazo aí de 90 dias para entrar em vigor. Então, agora está sob análise do Supremo Tribunal Federal, que deu até a próxima quinta-feira para o governo apresentar aí os seus argumentos com relação a esse aumento de imposto. O governo também já havia anunciado o congelamento de quase 6 bilhões de reais, 5,9 bilhões de reais, tudo para tentar aí enquadrar nessa meta, mas realmente, pelo que o governo fez, os cálculos aí não devem enquadrar, então devemos sim, ainda hoje, ter esse anúncio aí da revisão dessa meta fiscal, que deve ficar, como a gente já falou, algo em torno de 159 bilhões de reais, o rombo do rombo, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Realmente está faltando dinheiro para fechar a conta, Cláudio Humberto. Olha, isso aí, toda essa dificuldade demonstra o estrago que os governos do PT fez no Brasil, né? O rombo no governo Dilma Rousseff era de 170 bilhões de reais. Isto quebrou o Brasil, né? E toda aquela crise foi provocada por esse rombo e o governo conseguiu reduzir ali um pouco, de 170 vai conseguir para 159, mas isso só demonstra a dificuldade que o Brasil está tendo e ainda vai enfrentar pela frente para conseguir superar essas dificuldades. 170 bilhões de rombo no governo Dilma fizeram muito mal ao Brasil.
E a seguir, estado de ex-senador boliviano que sobreviveu à queda de monomotor no sábado ainda é gravíssimo. Quem é Roger Molina e como aconteceu o acidente em Lusiânia é o que você confere aqui no Band Cidade, logo depois do intervalo.